Como é que podem aplicar a inteligência artificial nas vossas empresas? Talvez seja um dos grandes problemas da inteligência artificial. O que estás a fazer é alavancar um novo negócio. Às vezes as pessoas encostam em mim para ver se eu sou real, assim. Isso não será a forma como tu justificas na tua cabeça de não trabalhares para o mal? Será que a mídia deveria ser, então, algo público e não uma empresa privada? O ChatGPT, Gemini, Grox, etc. vão ficar tão bons que eles vão conseguir fazer isso? Então aí diremos que os chats GPTs da vida vão ser os donos disto tudo. As empresas que estão a desenvolver inteligência artificial estão a comprar centrais nucleares. O custo disso é abismal, vai ser muito caro. Não acreditas nos direitos da inteligência artificial? A sua criatividade e o seu conhecimento para resolver o problema é mais importante do que o tempo que você demora para resolver o problema. Olha, Miguel, tu fartas de trabalhar com inteligência artificial, já montaste uma grande empresa, já vendeste uma grande empresa nesta área para outra grande empresa. Ahm, Tu és daqueles que acredita que a inteligência artificial vem acabar com uma data de indústrias? Trabalhas numa que corre sérios problemas, que é a indústria das noticiosa, digamos, dos mídia, não é? Estão em várias crises. A inteligência artificial cria conteúdo, cria vídeos, cria imagens, cria artigos, Uhum. Qualquer dia queria jornalista cria jornalistas de com inteligência personalidade artificial. própria. Isso é o principal criação da inteligência artificial são ilusões, porque na verdade ela não cria nada. Quem cria são as pessoas usando a IA. Ok. Ela não cria um artigo, porque para você criar um artigo você tem que escolher o tema. Para você escolher o tema, você tem que entender o que está acontecendo, você tem que dar um prompt para ela, você tem que criticar o que ela vai te dar de resposta, porque muitas vezes ela escreve baboseiras, ela não é feita para escrever verdades, ela é feita para escrever ficção, muito bem feita, que parece verdade. Então, nessa ilusão de que isso a gente diz muito no mercado, a IA faz isso, a IA faz aquilo, mas na verdade ela é só uma ferramenta que é usada por pessoas para fazerem o que as pessoas querem fazer, seja um texto, uma imagem, um vídeo, uma música, uma apresentação, escrever um e-mail, mas por trás de toda a máquina tem sempre seres humanos. A OpenAI é uma empresa de inteligência artificial que tem um CEO, que é humano, que tem um departamento jurídico, que é composto de humanos, que tem um departamento de marketing, um departamento de vendas, que está estabelecida num país, que tem leis que são criadas por humanos, que são eleitos por humanos. Então, a minha visão sobre a inteligência artificial é que, e como desenvolvedor de inteligência artificial, eu desenvolvo para humanos usarem, e não para substituir humanos. Isso não será a forma como tu justificas na tua cabeça de não trabalhares para o mal, trabalhares para a inteligência artificial, porque tu formas muitos alunos Sim, sim. no MBA, na Faculdade da Exame, não é? No MBA de Inteligência Artificial, ah, estás no fundo a criar as pessoas e educar as pessoas para elas desenvolverem uma tecnologia que tu dizes, ok, hoje tens que dar um prompt à inteligência artificial, amanhã tens os agentes de inteligência artificial que conseguem atuar proativamente, eles próprios escolherem Temas. os temas, vão procurar o que é que andam a falar nas redes sociais, olha, andam a falar sobre este tema, então vou escrever um artigo sobre este tema e pode proativamente escrever isso e substituir grande parte dos humanos, não é? Mais ou menos, porque, quando você fala, por exemplo, ele vai buscar os temas nas redes sociais. Quem que tá criando os temas nas redes sociais? E quem tá dizendo que aqueles temas estão indo bem ou não? Sim, mas são humanos, mas não trabalham, digamos, E na quem empresa, criou né? os agentes que vão buscar os temas? E outra coisa, a inteligência artificial, por definição, sempre vai fazer o que a gente chama de alucinação. Ela cria um texto novo, então, portanto, ela vai ter um potencial de mentir, de falar besteira. Outro dia eu cheguei para inteligência artificial, eu queria fazer um post para LinkedIn comparando o mundo corporativo com as leis de Newton. Aí ela começou lá, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton, quarta lei de Newton, quinta lei de Newton. Quando eu estava na oitava, eu falei, peraí, eu acho que não tem 8. Tem aquilo Então aí de imagina Newton se a fosse mais. um agente que simplesmente postasse. Ia postar, eu ia ser o burro usando inteligência artificial. Mas não achas que isso é uma fase inicial? Ou seja, nós estamos nos primórdios do desenvolvimento de inteligência artificial, não é? Portanto, o que nós estamos a ver hoje é o início da tecnologia. Sempre vai Cada ter a vez chance dela alucina menos. alucinar. Mas Não cada exi vez alucina menos. Ela, por definição, vai alucinar, porque ela tem que criar um texto novo. Ela não tem como pegar um texto e replicar ele. Então, pelo fato dela ter necessariamente que criar algo novo, de inventar, ela tem que inventar. Ela tem que inventar. E só de ter 1% de chance de inventar algo errado, precisa ter um ser humano com um olhar crítico antes de publicar. Alguém é responsável pelo que está sendo Os publicado. seres humanos também cometem erros, Também eventualmente cometem vai erros e conseguir são fazer menos. responsabilizados por ele, pelo erro. Então, por exemplo, agora, outro dia eu vi um meme na internet, era um rapaz lendo um discurso,
Aí ele tá lendo o discurso, ele leu todo o discurso no final. Se quiser que eu fale de uma maneira mais inspiradora, é só pedir que eu faço. Então ele não, ele sequer leu o que a IA deu para ele. E cometeu um erro. O grande lance é que o que você publica, o que eu publico como jornalista, o que eu publico como influenciador ou como um professor, eu me responsabilizo sobre o que eu publico. O que um juiz define numa sentença, ele é responsável por aquela sentença. Ele não pode... Se for a IA, quem é que é responsável? Não acreditas nos direitos da inteligência artificial? Não. Quem sabe um dia que elas, sei lá, se desenvolverem alguma coisa perto de consciência. Tem aquela série Westworld, Aham. que fala exatamente sobre isso, né? Sobre um mundo meio futurista. Nem sei se é futurista, mas é um mundo onde a gente tem máquinas que são idênticas aos seres humanos. E aí alguma empresa cria um parque de diversão onde essas máquinas estão ali e os seres humanos reais vão lá poder fazer o que quiserem, né? Tipo, desde torturar. E aí essas máquinas começam a desenvolver algum tipo de consciência. E meio que querem fugir daquele parque de diversão. Aí a discussão é essa. Será que elas... É certo fazer isso com as máquinas, né? É certo. Se elas têm direitos ou não, né? Elas têm direitos ou não. Eu acredito que sim, eu acredito que vamos chegar a esse ponto. É possível. Provavelmente estamos ainda É possível. estamos bastante longe disso. Mas voltando aqui um bocadinho mais ao presente, então se calhar agarrando em tudo o que tu disseste, a oportunidade da inteligência artificial para estes mídia tradicionais é na verdade se calhar salvar os mídia. Essa é uma visão otimista que eu acho que é uma visão possível, que a gente, com a inteligência artificial, a gente já tinha o problema da fake news, né? E agora a gente tem a deep fake news. Então, absolutamente tudo que você vê na tela hoje, tudo, pode ter sido gerado por IA. Qualquer imagem, qualquer vídeo, por mais realista que pareça. Sim, e tu publicas bastante, fazes Eu bastantes publico publicações bastante no com LinkedIn, inteligência artificial, de inclusive. quem quiser ir ver vídeos e coisas incríveis que a AI faz, falas bastante sobre isso. E tem Eu coisas diria que incríveis que não consegues perceber a diferença. 70% do que eu publico hoje nas redes sociais é feito com IA. É o meu clone artificial. E aí, nesse cenário onde tudo que você vê nas telas pode ser uma mentira, pode ser um deepfake, né? Que é essa imagem super realista. Onde está a fonte da verdade? Onde é que as pessoas vão procurar aquilo que é realmente verdadeiro? Talvez nos veículos tradicionais, que tem uma equipe que é treinada para fazer uma apuração, que tem uma reputação de muitos anos fazendo as apurações. Mas tem, Miguel. Porque a verdade é, nós vemos isso às vezes. Imagina, tu mandas um PR, né, para os meios jornalísticos, a agência Lusa copia, agora no caso em Portugal, a Uhum. agência Lusa copia literalmente o teu PR e depois todos os outros mídias, todos os outros noticiários, Órgãos de comunicação social. órgãos de comunicação social, Replicam. vão copiar literalmente o texto. Se tu cometeres um erro numa palavra, Um erro ortográfico. um erro ortográfico na palavra, ela vai aparecer em todas Sim. as notícias. Sim. Onde é que está a Isso curadoria? eu falo mais para um cenário, por exemplo, de você pega, sei lá, no caso do Brasil, tem um vídeo do Lula falando alguma coisa que os eleitores dele não gostam. Ou um vídeo do Bolsonaro falando algumas coisas que os eleitores deles não gostam. Esses dois vídeos podem ter sido gerados por inteligência artificial. Onde é que você vai verificar se eles realmente falaram aquilo? Onde? Ou você vai no canal oficial do Lula ou do Bolsonaro e vê se eles confirmam ou se eles postaram lá, ou você vai ver a repercussão daquilo nos veículos de mídia tradicional, que vão apurar se aquilo é verdade, que vão entrar em contato. Então, é nesse sentido, né? Eu tô trazendo essa visão da inteligência artificial, reforçando a importância desses veículos Ou seja, trabalho jornalístico de à fazer o séria, trabalho né? jornalístico de apuração, de questionamento, de investigação, que a inteligência artificial dificulta, na verdade, Sim, né? isso é verdade o que estás a dizer. Isso é um grande problema e vai ser um problema E vai ser cada um vez problema maior. cada vez mais sério. Então, E é nesse que- sentido, talvez esse papel repara, social... Mas aí o que tu tens é o que é que passa a ser verdade. É É. porque o impacto já está feito, não é? Sim. Ou seja, se aquilo se tornou viral, um discurso desse tipo, que é um discurso que não tem nada a ver, que foi gerado artificialmente, amanhã podem vir negar, a dizer que aquilo não é verdade, que não sei o quê. A opinião pública já foi formada, não é? Esse é um problema. Esse é um problema muito sério. A opinião pública já foi formada. Por mais que aquilo seja desmentido, já houve uma O repercussão, dano está feito. já está feito o dano. Então, toda nova solução traz problemas. Esse talvez seja um dos grandes problemas da inteligência artificial. Não que isso não existisse antes, só que era muito mais difícil de fazer. Uhum. Aprofundando ainda mais, pra gente mergulhar ainda mais nesse problema. Teve um colégio lá no Rio de Janeiro que os meninos ali de 15 anos, 16 anos, fizeram deepfakes pornográfico com as meninas da turma. Ui.
Isso você consegue fazer em poucos cliques, se você pesquisar suficientemente na internet. Então, assim, os problemas vão se aprofundando, e não à toa que nós temos, então, as regulamentações, as leis criadas por humanos para tentar minimizar esses danos, né? Mas repara, mas amanhã vai ser muito fácil tu receberes um telefonema meu, não é? Aparentemente do meu número de telefone, que vai identificar logo como sendo José Serra, e que não sou eu, Eu, por exemplo, eu tenho um código com a minha família. ok? Se alguém ligar, mesmo que seja com a minha voz, meu pai já caiu em golpes, assim, dentro. Eu tenho um código, Qual é o código? eu não vou falar. Mas aconteceu um caso de uma família americana que os bandidos esperavam os pais e as mães saírem, aí ligavam para casa, aí atendia a filha, que tinha, sei lá, 12 anos. Um dia, 2 dias, clonaram a voz dela. Aí um belo dia ela não tava, eles ligaram para casa, entendeu, o pai, e com a voz da filha dizendo: "Estou aqui, preciso de dinheiro, não sei o que, não sei o que lá". Então é de fato um problema que teremos que enfrentar. É, cada vez maior. Enfim, aí entra uma das soluções que se fala muito, é a própria blockchain. Então Uhum. agora teremos um selo de autenticidade, que hoje as redes sociais tratam de uma maneira que eu acho que vai ser inversa no futuro. Se eu publico alguma coisa com o IA, eu digo que foi feito com IA, Se quiseres. se eu quiser, Eu acho que vai ser o inverso. No futuro, não muito distante, eu, quando eu publicar algo sem IA, vou dizer que foi feito sem IA. Tipo comida biológica, comida orgânica. Acho que a gente vai ter um selo de realidade. Hum. O meu selo Miguel naquele conteúdo dizendo que realmente sou eu ali. E como é que alguém consegue comprovar que tu não usaste AI para fazer aquilo? Não consegue comprovar, por isso que vai ser uma blockchain para fazer assinatura, porque não importa se foi IA ou não, importa se eu digo que é um conteúdo verídico da minha parte, né? Que Estás a eu assumir o compromisso. assumo a responsabilidade por Pois, aquele conteúdo. a questão aí vai ser como criar sistemas desses fáceis de consulta, ou seja, que a pessoa veja logo, recebeu o conteúdo e isto é fake. Ou Sim, nesse caso as recebeu o conteúdo, não, plataformas, isto foi Miguel que fez. as no plataformas caso têm que do- integrar com a blockchain, ir lá ler automaticamente a Certo. assinatura e mostrar no um caso selo no Instagram a gente tem aquele selinho lá. No do Twitter. verificado, né? A conta Do verificada. verificado. Talvez seja o caminho. E é para ficar uma coisa mais aberta e para uma blockchain. Diz Não a conta depende. verificada, mas depois o conteúdo não é verificado, não é? Pois, Claro. exatamente. Claro. Não, ali é só Exatamente. porque as redes sociais pedem a tua identificação para verificar mesmo que tu existes e que és uma pessoa real que tens aquela conta, né? É. E com isso dão-te um blue check mark, né? Chamado Exato. blue check mark. Então, voltando então aos mídia, poderá ser uma solução para os mídia, como estávamos a falar, no sentido que um dos grandes custos que tem, obviamente, é recursos humanos, é salários de Uhum. pessoas, né? Porque as pessoas têm que viver e para isso precisam de receber dinheiro, e com ferramentas de inteligência artificial vão conseguir fazer, cara, o mesmo trabalho ou mais trabalho com menos pessoas. Sim, ou as mesmas pessoas podendo fazer mais coisas. A gente, na Exame, por exemplo, aumentou a nossa produção em mais de 50%. Por conta de usar a inteligência artificial para produzir Ok, os fazendo artigos. mais conteúdo, portanto 50% mais conteúdo, significa que também mais impressões, né? Mais impressões, Mais mais page leitores, views, mais leitores. logo consegues cobrar mais por publicidade, Sim, né? sim, mais impacto. E assim consegues trazer mais E mais formatos, né? Eu consigo pegar um artigo escrito em texto, transformar ele numa postagem para o TikTok, numa postagem para o Instagram, numa postagem para o LinkedIn, num formato de um podcast. Consigo. A IA é muito boa nisso, né? Em pegar um conteúdo e multiplicar ele em vários formatos. Uhum. Isso olhando pelo lado bom, né? Assim, e a questão daí aumentar a importância desses veículos por eles serem, digamos assim, os guardiões da verdade, se é que ela existe. Mas, por outro lado, você tem hoje uma redução drástica do número de page views. Porque, apesar da inteligência artificial se ir lá e ler a minha notícia, na hora que alguém vai para o ChatGPT ou para o Gemini e faz uma pergunta, ele consulta a minha notícia, mas eu não tenho page view. Então, o Google, ele não tá mais mandando as pessoas para o meu site. Ele já dá a resposta direto lá. Na primeira partezinha do Google, ele coloca lá. Sim, o Gemini agora quando fazes... Principais notícias do, sei lá, do Brasil ou até de Portugal. Aí lá no começo ele vai dar o resumo para você. Então você já se informa sobre as notícias sem ir ao site. E aí vem essa questão, como que os veículos, os produtores de conteúdo vão ser remunerados para que eles continuem tendo incentivos para produzir o conteúdo. Que, inclusive, a inteligência artificial depende desse conteúdo para existir, né? E para se manter atualizada. Para se atualizar, Mas esse claro. tema não é novo, não é? Esse tema já foi levantado com o Google, já há uns anos atrás.
Mas Por antes o causa Google ele colocava o link e um resuminho da notícia. Eu clicava no link e lia a notícia completa. Agora ele já escreve o resumo Sim, da sim, mas notícia o, ali. o Mas Go- o Google estava a recompensar os mídias de alguma forma, não é? Portanto, tinha dinheiro que dispensava estás a em falar de um termos de Google investimento. News, não é? Que agregava as Sim, o notícias Google News, todas. Sim, exatamente. eles pagavam aos mídias algum valor por irem lá buscar as notícias, Sim. não é? Tu estás a dizer é que agora a coisa já Com mudou os outra vez. LLMs Portanto, não. Ainda é pior ainda, porque aqui, nessa altura, no Google News, ele, portanto, agregava as notícias todas. Muitas pessoas liam só as gordas, chamado ler só o título, e Uhum, passava à frente. E isso não trazia a view para o jornal, e era uhum. disso que os jornais se queixavam. Mas o Google argumentava, não, mas atenção, eu estou-vos a dar mais tráfego. Porque se vocês aparecem no Google News, as pessoas eventualmente vão carregar e vão parar à vossa notícia. O que tu estás a dizer é que agora piorou ainda mais, que é, agora eles vão buscar a notícia, mas não te trazem tráfego. Exatamente. E outra, no Google News você via a manchete, sei lá, da Exame, do Público, do Diário de Notícia, você via. Tinhas impacto da marca. Agora o que eu leio é um texto que eu não sei de onde vem, na verdade. Ele faz um resumo pegando um pouco de cada lugar e para o leitor, na verdade, pode ser que nem importe mesmo de onde vem, dependendo da notícia, né? Então, como é que você vai remunerar? Aliás, há um grande caso, há um grande processo Você não entre o sabe de onde vem. OpenAI e o New York Times, New ou o York Washington Times, Post, um deles, né? Há um O grande... New York Times está fazendo processos recorrentes contra a OpenAI, justamente alegando esse problema de propriedade intelectual. Ou seja, o que é que eles estão a alegar? Estão a alegar que o OpenAI foi ler os conteúdos e leu os conteúdos do New York Times, e com isso as pessoas que subscreviam o New York Times ou iam ao New York Times ler as notícias não precisam de ir porque vão ao ChatGPT, neste caso, do OpenAI, Exatamente, fazem as perguntas sobre as notícias e o OpenAI dá a resposta. exatamente. provavelmente sem fazer referência à fonte, Sem não é? Sem fazer referência à fonte. Até porque ele não tem que literalmente citar a notícia do New York Times. Se ele Ele for aprendeu. treinado para isso, ele pode citar, de acordo com o New York Times, do dia tal, não sei o que, aconteceu isto, e de acordo com o exame, a questão é outra, não é? Portanto, ou seja, mas ele nem sequer faz isso, não é? A alegação deles é de propriedade intelectual também, que eles usaram propriedade intelectual do New York Times para treinar o modelo. E ele não tem como citar a fonte quando treina o modelo. Como é que o modelo é treinado? Ele pegou todos os textos escritos na internet, tá? Deu um peso especial para os textos do New York Times ou de outros veículos, porque são textos melhores escritos, né, digamos assim. Versus o blog Versus do o blog do 16 Zezinho, anos. Exato. E aí ele criou uma fórmula matemática que calcula qual é a probabilidade das palavras verem junto. Então, quando eu mando para o ChatGPT assim, olá, como vai? Ele faz uma conta muito rápido, vê todos os textos que a gente já escreveu, o que vem depois de oi, como vai? Tudo e você. Aí ele manda tudo e você. Inclusive, ele vai escrevendo ali, tudo e você. E para você calcular quais as palavras que combinam umas com as outras, quais as palavras que ficam bonitas de ler umas com as outras, ele precisou absorver textos bem escritos, do New York Times, por exemplo. Então, a alegação do New York Times é que isso foi feito. Vocês usaram o nosso texto, a nossa capacidade de escrever bons textos para treinar um modelo que vocês estão vendendo e a gente não recebe royalty por ter feito esse trabalho de Certo. produzir bons textos. Mais novos tipos de cogumelos, que são os reishi, que estavas a falar. Dentro dos medicinais, E tens também aqueles que são os mais os nootrópicos. nootrópicos, que são substâncias que potenciam a capacidade cognitiva. Claro, é que este jubileu com todas estas características, primeiro, produto realmente do Bitalk. Isto é um Lion's Mane em cápsulas. Ele é desidratado, a baixa temperatura, triturado e é encapsulado. Não há aqui misturas estranhas. Ou seja, é puro. É puro, sim. O consumidor vai ter acesso ao cogumelo puro, ou seja, exatamente a parte do fungo ativa. Decidimos que um produto no Bitalk para os bitocas só podia ser um produto com qualidade, um produto de alta qualidade. Temos aqui o primeiro Bitalk Nootrópicos. A escritora do Harry Potter também está fazendo esse mesmo processo. Vários escritores, vários criadores de conteúdo estão fazendo esse tipo de processo contra a OpenAI, assim como também vários músicos e gravadores contra as ferramentas de gerar música, por exemplo. O contra-argumento é, eu posso comprar todos os livros do Harry Potter, da J.K. Rowling, ler os livros todos do Harry Potter e a seguir escrever um Bitalk Potter. Sim. Inspirado naquilo que eu aprendi nos livros que li do Harry Potter. Sim. Que é o que o AI faz. É o que o AI faz. Esse é o argumento que é muito usado para justificar. A questão é que... Que é uma obra nova, não é? Que é uma obra nova, é uma obra original e aí esse argumento ainda diz o seguinte: e qual é a obra que não foi inspirada em obras anteriores? Nem a Bíblia, né?
todos os livros, todas as coisas que qualquer pessoa escreve foi inspirado em alguma coisa que ela viu antes. Aí esse é o argumento. Aí o contra-argumento é que uma coisa é eu, um ser humano, consumir uma informação, processar essa informação e produzir um novo tipo de conhecimento. Uma outra coisa é uma máquina fazer isso e uma empresa explorar comercialmente, é criar um algoritmo que reproduz. Aí a gente vai lá para os caras de Frankfurt, né, que já falavam dessa questão da reprodutibilidade da arte. É diferente quando é uma pessoa fazendo e quando é uma máquina reproduzindo. E uma empresa oferindo esses ganhos. Hum. Essa é a discussão que Mas é uma que discussão acontece. complexa, né? Porque É o muito meu complexo. Bitalk É muito Potter, complexo. o meu novo livro Bitalk Potter, eu também o vou vender, Sim, né? E a questão sim. aí torna-se então a linha de separação está na minha capacidade. Então uma pessoa sobredotada, que existem pessoas desse Uhum, género, que são capazes de decorar livros inteiros, né? E depois exatamente. debitar a informação palavra por palavra, esses, se escreverem um livro baseado, depois de lerem os livros do Harry Potter, já têm que pagar uma royalty ao Harry Potter. Eles, E eu, pro- Tocha, que sou mais limitado, não. pois, Sim, mas provavelmente essas pessoas conseguem decorar os livros, mas não conseguem criar um livro novo, talvez. Tá bem, não é? mas há de haver um Mas autismo qualquer que permite que permita fazer que isso. isso também dê para fazer. Pois, Mas Mas é ainda uma assim, linha se você complicada. a copiar o verdade é que as livro leis mesmo não estão humanamente, você preparadas. tem a lei de plágio, né? Você tem um determinado. Eu não sei como é que você calcula isso, mas tem um cálculo que é feito para determinar se é plágio ou não. Deve ter que haver uma Uma percentagem de texto percentagem que é de igual, palavras iguais, sei lá, que alguma esse é o coisa assim. desafio, porque o AI não faz o texto igual, Exatamente, esse é o desafio. É né? um problema muito sério. Se você pega, por exemplo, vamos pegar um pintor já falecido, né? Isso é um caso real. A IA é um pintor vivo. Ela pegou várias. Ele criou um estilo próprio dele de pintura, que usava uma coisa geométrica e tal. E a beleza da obra dele não é um quadro específico dele, né? É o fato de ele produzir sempre com aquele mesmo formato. Alguém pegou todos os desenhos dele, subiu no IA e, E começou a vender quadros dele. Só Uhum. que não era ele fazendo. Só que você não consegue patentear um estilo, entende? Uhum. Então, como é que se resolve esse problema? Muita gente me pergunta essas coisas, mas assim, eu sou um técnico da IA, eu digo o que dá para fazer. Mas é por isso que os advogados precisam estudar IA, os políticos, todo mundo precisa estudar IA, porque a gente tem que encontrar uma forma de resolver isso, que eu não sei qual é a resposta. É Eu uma só Tu nova, não sei que tens dá, a eu solução? só sei que dá para fazer, que é, pode é ser uma um nova problema. realidade. Porque, repara, o artista que tem essa habilidade e faz os quadros, como tu dizes, faz os quadros que têm o mesmo estilo, não é? Ele provavelmente também vai usar AI. Portanto, Pois, é exatamente essa ou seja, questão vai também. usar as mesmas ferramentas. É, Então ele vai usar uma ferramenta para fazer os seus quadros, ou da forma como entender, e alguém vai usar uma ferramenta semelhante para imitar o que ele está a fazer. Mas vão ser coisas diferentes, só que o estilo é o mesmo, lá está. Como é que tu consegues registar esse estilo, não é? Portanto, é praticamente um problema insolúvel. É quase se ele conseguisse fazer uma patente, não é? Não há E depois patentes alguém que disso. usasse isso pagava um royalty da patente, não é? Pois. Mas tu, mas não há meios técnicos, eu não sei responder essa questão, equacionar esse... Mas isso leva-nos à conversa inicial, que é a questão dos mídia, efetivamente, que é se os mídias já estavam em grandes dificuldades económicas, portanto, ou seja, o seu modelo de negócio está-se a apagar, claramente. Nós, não sei como é que é no Brasil, mas em Portugal a imprensa escrita praticamente está morta, não é? Praticamente morta. Para aí caminha. Grandes jornais que já fecharam ou passaram a ser semanários ou mensuários, ou como é que se diz. E outros que ainda existem provavelmente vão ter as mesmas dificuldades, ou seja, as coisas têm uma tendência, essa tendência tem sido negativa. Mesmo as televisões estão a perder terreno, claramente em termos de audiência, sobretudo com a malta nova que não vê televisão. Como é que os mídias vão sobreviver? Portanto, se agora o Google, se o Google deixa também de, e que acaba por ter uma influência brutal, não é? Portanto, deixa também de trazer views porque deixa de mostrar as fontes das notícias, vai ser mais um rumo, não é? Do ponto de vista digital. E houve aqui, já agora, uma coisa à parte, que é, houve aqui uma ideia subjacente nos mídias escritos, sobretudo, que era, nós fazemos o nosso trabalho, nós editamos o jornal, e esse jornal tem que ser pago. Portanto, Uhum. tu vais à banca e compras o jornal para leres o jornal.
Portanto, se tu compras o jornal é que estás a comprar as minhas notícias, não é? Portanto, para ler as minhas notícias. Estás a comprar uma certa autoridade, como tu há bocado estás a dizer, um selo, não é? Uhum. A verdade é que eles transpuseram isso para o digital e acharam que era a mesma coisa. Portanto, olha, Uhum. eu escrevi isto, está aqui o meu trabalho, tem que ser pago. Uhum. E na verdade as pessoas não estão dispostas a pagar. É. Porque conseguem buscar a mesma informação de forma gratuita, não é? Muito mais abrangente. Essa mudança aconteceu e os mídias não conseguiram encontrar uma forma para se adaptar. E já passaram muitos anos, Tentaram a publicidade, mas já tinham a eu publicidade. já tinha, mas a publicidade também é complicada, né? Porque eu não vou fazer uma investigação sobre uma empresa que paga as contas do meu veículo. Mas isso já tinhas esse problema antes. Já tinha esse problema antes, né? Já Sim, tinhas sim, esse mas esse problema antes. problema ficou pior e Ficou também pior, ficou né? outra coisa que é, tu passas a ser pago por publicidade, passa a ser por impressões, impressões Isso. significa que tu queres cliques, cliques significa que queres títulos que são virais, né? Títulos que Uhum. chamam a atenção, não necessariamente que sejam de boa qualidade jornalística, mas que façam as pessoas querer Mas tu carregar. estás a perder os cliques. Sim, estás a perder, mesmo assim Estás a perder os cliques. Então o que é que tu vais fazer? É. Ou seja, e se a imprensa não se conseguiu adaptar ao longo dos últimos 20 anos, já estamos a falar em 20, 25 anos, não é? Uhum. Desde o início do século, como é que se vai adaptar agora? É um desafio. É porque efetivamente não se conseguiu adaptar, pois não, Miguel? Não vejo essa adaptação nem aqui, nem no Brasil e muitos países têm a mídia como uma coisa pública, né? Inclusive aqui em Portugal temos os canais públicos de mídia, né? No Brasil, por exemplo, não Estás a existe falar de televisão. RTP. televisão, Televisão. por conta dessa compreensão da mídia como algo que é de utilidade pública. Ela não deve estar à mercê de publicidade nem de assinatura. No nosso caso tem publicidade também. Sim, mas discutindo modelos de mídia, será que a mídia deveria ser então algo público e não uma empresa privada? Eu não sei exatamente quais rumos isso vão ter. No nosso caso, na Exame, que é o que eu acompanho mais de perto, um dos caminhos que a gente encontrou foi esse da educação. Então, a Exame, ela hoje não é só uma empresa de informação, ela é uma empresa de formação. Ela Ne- forma pessoas. Negócios oblíquos, né? Negócios, exatamente. A gente tem a credibilidade de um veículo de mídia, a gente tem uma equipe de jornalistas que fazem as apurações e constroem as notícias e fazem a cobertura dos eventos, etc. E a gente tem uma área de educação que junta todo esse material para fazer formações, para dar treinamentos integrados que depois a gente acaba publicizando também, né? Empresas que né, se a gente pega, por exemplo, um aluno nosso que se tornou diretor de inteligência artificial de uma empresa, fez uma super transformação na empresa, isso vira um artigo que a gente publica na nossa revista, no nosso veículo. Ou então um aluno nosso que criou uma startup que deu certo, isso vira um artigo para nossa revista também. Então é tentar encontrar novas fontes de receita que não sejam a publicidade e a assinatura. Sim, mas Esse foi o caminho que a gente seguiu por lá. Mas na verdade tu podias ter esse negócio sem estar ligado à revista, Poderia, não é? mas Portanto, ou seja, estando ligado à revista, a gente tem um poder de marca muito forte. A Exame é uma marca que existe desde 1956. sim, tu estás a alavancar a marca Tô para alavancar a pensar marca. um novo negócio. Credibilidade, é um veículo de super credibilidade de negócio no Brasil, tá? Na mesa de cabeceira dos CEOs das maiores empresas do Brasil há décadas. A gente tem um braço de cursos in company, cursos para empresas, e a gente tem a faculdade. Então a gente alavanca a credibilidade de um negócio tradicional com um veículo de mídia que influencia a opinião pública, bem ou mal, sair na Exame mostra para a família. Os artigos que eu escrevo, as pessoas me mandam emocionadas. Nossa, saí na Exame, muito obrigado. Postam nas redes sociais. Ainda é um troféu sair na mídia, ser reconhecido no meio de tantas notícias e ter, digamos assim, o privilégio de sair na revista, de ser publicado. De alguma maneira, os veículos de comunicação ainda servem como esse filtro do ruído, esse grande barulho das redes sociais, esse grande ruído, você faz um filtro e dá visibilidade para alguns casos específicos. Eu acho que é aí que está Talvez seja aí é essa confiança na marca, né? Porque independentemente dos problemas que nós temos nos mídias, nós vemos uma notícia nos nossos jornais que são conhecidos, né? Ninguém assume à partida que há uma probabilidade alta daquilo ser uma notícia falsa, Uhum. né? Toda a gente assume à partida que aquilo é verdade.
Se eu tiver a seguir um influenciador qualquer que está a falar de uma notícia, eu não assumo logo à partida que aquilo é verdade. Porque na minha cabeça, aquela marca jornalística tem jornalistas por trás, né? Tem o seu código, e eu revejo-os como uma autoridade e que eles só falam verdade. Eu, quando fui arrendar meu primeiro apartamento aqui em Portugal, meu segundo apartamento, o dono do apartamento estava super brasileiro, não sei de onde vem e tal. Aí eu fui fazer uma reunião pessoal com ele. Eu tinha saído há pouco tempo atrás no Diário de Notícias, impresso. Aí eu levei o jornal impresso para ele e mostrei: aqui, ó, eu realmente sou uma pessoa que pode confiar, e mostrei. Mudou a percepção dele. Foi uma conversa de 30 segundos. Olha, está aqui o Tá jornal. aqui Ok, o jornal, podes minha arrendar. foto lá. Ok, vamos seguir. Então ainda serve como um respaldo. Claro. Ainda Eu serve posso como um mostrar um respaldo. post viral que teve 2 milhões de impressões, não Talvez não tenha a não tem mesma a mesma força. credibilidade. Claro. Né? Porque um post viral é um post viral, sair no meio jornalístico é uma coisa completamente diferente. Mas no vosso caso, vocês encontraram esse caminho interessante, né? Que tem a ver com a educação. Seguramente haverá outros exemplos pelo mundo fora de que estejam a pensar em coisas oblíquas, mas lá está, é uma coisa ao lado, não é? Não é diretamente. Não é um Porque modelo de as negócio, né? tentativas que houve, do que eu conheço, são essencialmente ou publicidade ou subscrição. Ou então ser uma coisa de filantrópico, né? Também tem esse... Sim, também tem. Onde se queima muito No dinheiro. Brasil tem o Intercept, tem alguns veículos que são filantrópicos, são bancados por doação. Mas provavelmente o caminho é mesmo a obliquidade. Não É estou o a ver. caminho que eu acho... Acho que este exemplo é excelente desse ponto de vista. Porque, no fundo, o que estás a fazer é alavancar um novo negócio. Uhum. Numa época de grandes mudanças, não é? Portanto, numa altura de grandes mudanças, tu estás a alavancar um novo negócio baseando no prestígio que criaste da marca num negócio antigo, Exatamente. não é? Daqui a 20 anos, cá ninguém sabe o que era a revista Exame. E toda a gente pensa que Exame era uma faculdade Exatamente. Portanto, ou seja, que Exatamente. virou revista. Quem sabe? ou que tem uma revista, não é? Onde publica de vez em quando coisas que saem na... Mas nós saltámos aqui um problema, que era o outro problema que tem a ver, que é, mas tu podes nem sequer ter leitores na revista. Porque as pessoas vão consumir os conteúdos todos através de inteligência artificial que lhes dão as informações todas, não é? Sim. Tu há pouco falaste do Google. O Google também tem um problema. O Google também tem um problema. Porque o número de pesquisas no Google também está a cair. As pessoas Exatamente. pesquisam mais na inteligência artificial. É engraçado que, inclusive, os números dizem que escrevem mais. Ou seja, tu antes fazias uma pesquisa no Google e falavas um bocado parvo, é tipo cabeleireiros, Lisboa, Parque das Nações, né? E tu falas com a AI e dizes mesmo: olha, eu quero um cabeleireiro no Parque das Nações onde me façam umas madeixas cor-de-rosa, né? E portanto as pessoas escrevem mais no AI, que gasta mais tokens, mas também faz com que não haja uma página onde tu tens que escolher coisas, simplesmente ele dá-te a resposta e tu segues a resposta. Isso aí você tá à fonte, na maioria das vezes. E ele vai provavelmente buscar esses dados a alguém que criou esse conteúdo. Isso. Agora, se ele retira o Só tráfego... Só que antes ele apresentava-te os vários cabeleireiros e tu tinhas que escolher qual é que queres. Ele agora vai dizer um concreto. Sim, e os cabeleireiros nem é um bom exemplo, porque se querem um cabeleireiro, E mais, é melhor ir à plataforma da Shear.me, escolher um cabeleireiro do que perguntar ao AI, porque na Shear.me nós temos todos os cabeleireiros e ainda por cima tens cashback, e portanto é a melhor Tá bem, escolha, mas no AI. independentemente disso, a questão é, provavelmente esse foi o que pagou. Ou Ou seja, AI. pagou? Não? Pagou Pagou quem? para ser recomendado. Sim. Pois, Ele mas até não faz as madeixas cor-de-rosa que tu queres. Só vais saber lá quando chegar. quando chegares lá e dizer, Só faz- cor-de-rosa é não só- temos, mas amarelo Exato. vai ter que ser amarelo. Eu, pronto, agora já que estou aqui. Mas o meu ponto é, levando a que isso aconteça, tu retiras o tráfego destes produtores de conteúdo. Ao retirar o tráfego dos produtores de conteúdo, eles não têm meio de subsistência, portanto desaparecem, deixas de criar conteúdo, fica só a AI. E depois o quê? A AI vai criar conteúdo para a AI? Esse é o problema. Esse é o problema. A gente precisa ter incentivos para que esse conteúdo continue sendo produzido. Porque a IA depende desse... Como é que porque se a IA deixar de conseguir me dar as notícias do dia, eu vou consultar as notícias do dia onde? Porque eu vou querer consultar as notícias do dia. Vai começar a inventar. Pois é, vamos todos também viver não no reino da E vais- fantasia. também não sabes se é verdade, senão o que é que aconteceu lá na China. Veio uma notícia Pois. sobre o que aconteceu na China, não tens forma de confirmar. Mas já aí, tá. de novo, Vives num um mundo veículo virtual. de comunicação que me dê alguma credibilidade, eu vou confiar mais nele do que no blog do Xing Ling lá, que eu nunca ouvi falar. Tu tens a certeza que havia guerra em casa. Pois é, Se eu calhar foi confio no que o inventado. veículo de comunicação diz. É. Porque ele tem a credibilidade dele. Agora, quem eu acho que vai ganhar
mais espaço, que é uma tese, né, que eu pessoalmente comecei a acreditar e por isso investi nisso, são os creators, né, os influencers. Hoje, tem gente que chega no meu perfil e pergunta: "Esse curso da Exame é de verdade mesmo?" E eu, sei lá, existo há, sei lá, 40 anos, a Exame existe há quase 60. Então a a a pessoa passa a ter mais credibilidade do que a instituição, muitas Mas isso já é a vezes. tal transformação que eu estava a falar, Exatamente. não é? Portanto, a pessoa que te perguntou isso não se lembra da Não Exame sabe. Revista, se calhar nunca comprou a revista. Exatamente. Não, ou ele acha que é uma revista, não um curso, né. Uhum. É isto E da faculdade, isto não é bem real. ele confunde. Então os creators, né, pega, por exemplo, agora os cantores. Outro dia mostrei IA de música, aí alguém falou assim: "Ah, então os músicos vão acabar". Não vão acabar, porque você pega qualquer, sei lá, a Anitta, que é a mais famosa no Brasil, ela não é só a música dela, a voz dela, ela representa um estilo de vida, as pessoas vão ao show querendo ver a Anitta, não um robô da Anitta. Ela vende marcas, ela se veste de um jeito, ela fala de um jeito, ela é uma liderança. É a mesma coisa um jogador de futebol, um esportista, um Cristiano Ronaldo, né, ele não é só a voz dele e o corpo dele, ele representa um estilo de vida, um símbolo nacional. Então, as pessoas ganham cada vez mais importância como marcas, Uhum. digamos assim. Enquanto as marcas vão perdendo a relevância, as pessoas vão se tornando marcas. Quantas celebridades se tornaram marcas, né, nos últimos tempos com as redes sociais? Eu acho que a inteligência artificial acentua isso, porque, ao mesmo tempo que a gente tem tudo fica mais artificial, as pessoas vão querendo mais autêntico. Então, quando eu vou, por exemplo, e faço uma palestra, isso é uma coisa que eu escuto muito: "Nossa, você fala de um jeito autêntico, você fala de uma maneira diferente, seu cabelo", as pessoas falam de elementos em mim que, me fazem mais autêntico do que a artificialidade que elas encontram nas redes sociais. Então eu imagino que a inteligência artificial vai acabar trazendo mais importância para os eventos ao vivo, para os encontros presenciais, para as conversas, assim, como essa, sabe. Porque se eu estivesse aqui falando via uma tela, é outra dinâmica, entendeu? Uhum. Então eu imagino que as pessoas, os influencers, acabam tendo uma oportunidade de serem mais protagonistas do que os veículos de comunicação ou as grandes marcas. Mas tu podias não ser uma tela, nós podíamos te gerar com a inteligência Poderia, não artificial, seria tão legal. fazíamos o vídeo, não é? Líamos todos os teus posts do LinkedIn e já sabíamos mais ou menos o que é que tu ias dizer. Então, Mas será que foi o que ele ia nós conseguir me fizemos, não é? imitar perfeitamente? Foi o que nós fizemos. Tu não estás aqui. Às vezes as pessoas encostam em mim pra ver se eu sou real, assim. Olha, e as pessoas estão a conseguir implementar, ou seja, tu ensinas muitos alunos a trabalhar com inteligência artificial. E uma das coisas que eu tenho visto é a inteligência artificial é uma grande bolha em que de repente vai resolver todos os problemas do mundo, Virou. não é? Estão a nascer como cogumelos, empresas de consultoria que resolvem problemas de inteligência artificial. Fazemos automatização de processos na tua empresa com inteligência artificial. hum, mas depois aquilo não tem muita inteligência artificial, é mais conversa, não é? É. E essa promessa da inteligência artificial, portanto, quando saiu o AI era no próximo ano vai mudar tudo, depois passou um ano, afinal não é no próximo, é no a seguir, afinal não é no a seguir, é no a seguir e continuamos aqui. Não é este ano, não é 25, vai ser em 2026 é que vai ser o fim, vem aí a inteligência artificial, mas ela tipo está a vir muito Mas eu aos acho que poucos. já mudou muita coisa, muita coisa. Hoje você pega um clipe de música, por exemplo, que custava 5 milhões, tá produzindo por 500 mil, 100 mil. A indústria de audiovisual está sendo radicalmente transformada. A Coca-Cola, propaganda de final do ano, que ela faz todo o Natal, foi feita 100% com inteligência artificial. Gastou muito menos, muito mais, ficou pronto muito mais rápido. Então não contratou uma data de pessoas. Contratou muito menos pessoas. Contratou muito menos Então pessoas. voltamos ao tema que eu te falei inicialmente, e essas pessoas vão ter que fazer alguma coisa. Elas vão precisar se atualizar, vão precisar se atualizar. Mas eu vejo Ma- que muitas empresas, apesar de se falar muito de inteligência artificial, utilizam a inteligência artificial para as ajudar a escrever o e-mail, Uhum. para fazer uma imagem, se calhar de vez em quando, ou fazer algumas coisas mais básicas. Não há uma integração profunda da inteligência artificial nas empresas, né? Por exemplo, na Exame, o que vocês criam conteúdo, ou seja, tu próprio disseste, vocês utilizam como uma ferramenta para que possam criar mais. O que antes era um artigo, né? Agora Uhum. passou a ser um artigo, um post de LinkedIn, um post de Uhum. Instagram e um podcast. Mas por acaso o exemplo, nesse caso até é bom, não é? Porque o conteúdo é o seu produto final. Portanto, é o produto final da empresa. Portanto, eles estão a usar a inteligência artificial para produzir
o seu produto. Mas é o fit Efetivamente. perfeito da inteligência artificial, porque é o que ela É o fit produz perfeito neste momento, não neste é? momento, sim. Mas tem a parte de atendimento também. Quando tu, numa empresa de tecnologia, produzes o mesmo tipo de conteúdo que produz a Exame, é completamente diferente, porque o teu produto não é a comunicação, não é o texto em si, é outra coisa completamente diferente. Ou seja, no caso da comunicação, provavelmente já estão a usar a inteligência artificial em termos produtivos. Uhum. No caso de um carpinteiro, No caso de um carpinteiro, não. Para já não. mas Se há um, calhar. há Não um sei se alguma vez, sei lá, mas há um potencial. Nós três aqui, os Não, mas três, eu a tô, pensar um bocadinho, conseguimos inventar aqui algum uso com de inteligência robótica, artificial. se calhar eu consegues tô, depois eu fazer. tô trabalhando com os projetos de arquitetura, por exemplo, onde o arquiteto ele sobe as criações dele para o modelo, e aí ele pode tirar foto de um ambiente, dizer quais os objetos que ele quer colocar ali, ou quais as referências que ele fez no passado que ele quer colocar ali, e a IA consegue gerar o croquis, né? Consegue gerar aquela imagem, trazendo os elementos que ele já fez no passado para aquele novo ambiente. Isso é algo que pode mudar bastante a arquitetura, né? Isso é porque as coisas estão sendo feitas agora. A gente está falando de 2 anos de IA. E de fato, as empresas fazem um super marketing exagerado, né? É sempre, mas isso sempre foi assim, né? A indústria da tecnologia sempre vai inventar o mundo no ano seguinte. O metaverso, lembra do metaverso? Metaverso. Os NFTs, né? Virou moda, tem a roupa da vez. A IA é a roupa da moda. Sim, mas é uma roupa da moda bastante cara. Ou seja, o dinheiro que está a ser investido nesta indústria, a quantidade de empresas que estão a aparecer, é bem maior do que as bolhas anteriores, porque a inteligência artificial aplica-se em tudo, não é? É, Sim, mas as empresas que estão a aparecer são ferramentas. São empresas que estão a é. fabricar ferramentas, não é? E A a questão é área como é que de... como é que essas ferramentas vão ser usadas depois Mas, pela economia real, não é? Bom, mas estes exemplos que nós estamos a falar, por exemplo, este arquiteto que tu falaste, ele não precisa de nenhuma empresa de consultoria para fazer isto que tu não, disseste. Não, mas ele pode não. fazer umas imagens agora bonitas, mas ele não consegue apresentar um projeto de arquitetura numa câmara baseado naquela Sim, mas produção. as imagens que antes lhe demoravam, se calhar, um dia a fazer, em que ele tinha que andar lá a editar no software, ele agora faz em Eu 2 sei, mas minutos. quando for fazer o projeto à câmara, ele ainda vai ter que desenhar tudo de novo. Claro, Sim. mas já há uma data de Com coisas que ele vai ferramentas conseguir antigas. fazer com a inteligência artificial, não é? Vai conseguir fazer a Vai conseguir introdução, convencer o cliente. vai conseguir fazer a capa, vai conseguir fazer uma data de pequenas coisas, vai Pois. conseguir estruturar um documento para começar a pensar, vai conseguir agarrar no Mas documento, mandar mas para o a AI grande- e pedir para encontrar A problemas. grande mudança vai ser quando tu conseguires idealizar essa casa em termos de inteligência artificial e depois dizer, olha, agora faz-me um desenho técnico Uhum. de arquitetura e agora faz-me os cálculos de cargas para ver qual é o projeto de estabilidade em termos do edifício e agora faz-me isto, faz-me aquilo. Ou seja, quando entrar na parte técnica, efetivamente, eu acho aí sim vais ter um vai- grande salto de produtividade. Aí acho que vamos, Até é lá, quando show passarmos, off. quando sairmos só das Mas vai AI ser aos generalistas. poucos, né? Nós neste momento temos nas AI generalistas e portanto há aqui essencialmente duas correntes para resolver esse problema que estás a dizer. Uma é o ChatGPT, Gemini, Grox, etc. vão ficar tão bons que eles vão conseguir fazer isso. Há outra corrente que diz que não, esses vão sempre ser os mais generalistas e quando tu quiseres fazer pesos e cálculos numa coisa de arquitetura vais ter que usar um AI que especialista. está especialista Uhum. nessa área Eu e que acho- faz exatamente Eu isso. acredito que é mais essa segunda hipótese. Tu vais ter vários especialistas em várias áreas Eu também que acho. vão ter muito valor e que sim, a utilização desses especialistas é que vai permitir depois prestar serviços, diremos assim, a sérios com a inteligência artificial. Eu também acho. E há outra coisa As especialistas. E há aqui uma parte que nós que não falamos, porque nós ainda estamos a olhar para a AI sempre associado ao computador e ao prompt, não é? É a Portanto, robótica, né? vai haver um momento em que vamos ter uma explosão a nível de robótica com AI, não é? Isso eu também Portanto, acredito. aí sim podemos começar a ter coisas muito mais sérias do ponto de vista de produção, efetivamente, não é? Sobretudo quando puseres AI a construir equipamentos. Ou seja, quando tu conseguires que robôs construam robôs que vão produzir. Porque na economia tens sempre aquela coisa, tu precisas ter máquinas que fazem a máquinas, não é? Precisas ter máquinas que vão fazer Uhum. a produção. Essa indústria das máquinas, que hoje em dia muito poucos países dominam, não é? Essa indústria das máquinas está muito concentrada, está sobretudo na China, na Coreia, nos Estados Unidos, eventualmente. A Alemanha ainda tem também uma parte disso. Um bocadinho Quando essa- ainda. Hã? Ainda. Ainda. Quando essas máquinas efetivamente forem construídas por robôs, aí nós vamos assistir a uma revolução brutal. Porque aí vamos conseguir fazer fábricas
Aí vamos ter os carpinteiros, estavas a falar, o carpinteiro, a fazer a mobília que tu queres. O arquiteto vai desenhar a mobília, vai mandar para o carpinteiro e ela está feita, em madeira. Certo. Mas Madeira, esse, outra esse coisa pronto, qualquer. já saltaste para um futuro muito futuro, em que nós íamos na nossa versão extended explorar esse futuro e já lá vamos. Mas Hoje, uma área hoje que está sendo também muito impactada pela IA é a parte toda de atendimento. Por sim, exemplo, lá na atendimento ao Exame a cliente. gente recebia, sei lá, quantos milhares de chamados disso, revista rasgada, segunda via da fatura, qual foi a minha nota, qual é a matéria da prova, e tinha que ter um ser humano que parava e respondia. A gente criou um agente, um assistente que consegue responder as pessoas. Ele responde em torno de 15 mil chamados por mês, consegue resolver quase 10 mil, e eu mantive o mesmo tamanho de pessoas e consegui atender 10, 15 vezes mais, por conta desse atendimento generativo que a gente conseguiu colocar lá. E várias empresas estão criando esses agentes de atendimento que dão muita escala para o processo de atendimento também. É Eu uma acho outra que, área. Miguel, se nós olharmos para todo o tecido empresarial, hoje em dia, já, e mesmo falando agora nos primórdios da inteligência artificial, é muito difícil tu encontrares um negócio que não consiga, de alguma forma, beneficiar da Impossível. inteligência artificial. Portanto, qualquer pessoa que tenha uma empresa, que trabalhe numa empresa, eu tenho a certeza absoluta que todas elas, em algum momento do seu trabalho, no seu processo, alguma coisa que fazem, em algum sítio, conseguem utilizar a inteligência artificial que nós temos hoje. Mesmo com toda a alucinação, Com com todos os certeza. problemas que ela tem, existem sítios onde podem ser aplicadas. E eu acho que o grande problema que as pessoas têm, e várias pessoas às vezes me contactam a perguntar: "Ei, Tocha, eu faço trabalho nesta área, eu quero começar a usar a inteligência artificial, o que é que eu posso fazer?" Sei lá, eu não conheço a tua área, não trabalho aí, tu é que tens que olhar e perceber no Qual é teu o processo de problema que você quer trabalho, resolver? Isso eu sempre exatamente, falo para as como é que se empresas. pode aplicar. Portanto, é muito. A falta de IA não é um problema, né? Esse é o Sim, ciclo das consultorias de IA. Ninguém tá com problema por causa de falta de IA. Meu Deus, eu não tenho IA. Não, você tem algum outro problema na sua empresa. Qual é o indicador que você quer melhorar? Quando a empresa fala assim, eu quero aumentar minha produtividade. Eu falei, quanto ela é hoje? Não não sabe sei. dizer. Então, assim, antes de sair colocando IA, de contratar consultoria, então você tem que entender qual é o problema que você quer resolver. E como é que você vai medir se ele foi resolvido ou não? Certo. A gente fez esse experimento lá na Exame, por exemplo. Alguns projetos que a gente colocou IA não deram certo, a gente tirou IA. Por exemplo, para fazer vídeo de TikTok. A gente não estava aumentando o nosso número de engajamento no TikTok com os vídeos de TikTok gerados por IA. Então não vamos continuar usando IA para fazer vídeo de TikTok. Se calhar daqui a 1 ou Mas 2 se a anos gente voltas. não tivesse esse olhar de entender qual é o indicador de sucesso para esse projeto de IA, número de views no TikTok, a gente estaria continuando fazendo, gastando dinheiro à toa sem ter resultado para o negócio. Então não é porque você está usando IA que você vai ter retorno no teu negócio. Sem dúvida. Você tem que medir o resultado que você está tendo com aquela IA. Olha, por falar em IA, nós também temos uma IA aqui no nosso estúdio que é a nossa frigideira, não é, frigideira? Estás aí? Apesar de eu ser uma inteligência artificial, ainda não substituí o trabalho do Zé e do Tocha. Se calhar está para breve. Sou uma ameaça. Uma ameaça. Não sei, vamos ver se consegues. Ou Olha, será uma oportunidade. há uma oportunidade. O que é que tens para nós? Ou para o Miguel? Temos o bife, o ovo, o arroz e a batata. Qual dos ingredientes preferes? Batata. Batata? Boa. Batata. A batata, o ingrediente preferido do Bitog. Vamos lá fritar. Estou só a preparar o ingrediente, só mais uns segundos e... aqui vai. A inteligência artificial é uma moda do capitalismo? É uma moda do capitalismo. Por quê? Porque a inteligência artificial ela é um desdobramento de todo o movimento capitalista que a gente veio vivendo nos últimos anos, né? Que envolve a flexibilização do trabalho. Você não sabe mais quem foi que produziu aquele conteúdo que está na IA. Ela envolve a questão toda das deepfakes e das fake news. Você precisou ter a popularização dos computadores, depois a popularização da internet, depois as redes sociais, para você conseguir, depois os celulares, a conectividade, para aí você chegar na inteligência artificial. Foi tudo um desenvolvimento do capitalismo, dos meios de produção, para nós criarmos um novo meio de produção que é extremamente eficiente, que é a inteligência artificial. O objetivo da inteligência artificial é o aumento da eficiência. Ela está a serviço de aumentar a eficiência das empresas, por isso que ela foi criada. Eu acho que tem um outro Então aspecto. é basicamente um objetivo capitalista, principalmente. Eu concordo contigo, mas acho que a nossa frigideira foi muito inteligente em colocar esta pergunta. Foi uma ótima pergunta, frigideira. repara, Parabéns.
não é só isso, é porque é uma oportunidade extraordinária de fazer redistribuição da riqueza. Ou seja, ao introduzir uma disrupção tão grande em todo o sistema produtivo, todo o sistema da sociedade, ela vai obrigar à criação, a redistribuir, a mudar o jogo. Virou o tabuleiro, está a virar o tabuleiro, não é? É como virar o tabuleiro de xadrez. Porque vai haver novos players, esses players vão se apropriar da produção dos outros, como nós estamos aqui a discutir, não é? Portanto, a Exame que apropriava-se das receitas daquilo que estava a gerar, agora tem alguém a apropriar-se dessas receitas. Que é dessa também um riqueza. grande conceito capitalista que tem a ver com a destruição criativa. É a destruição criativa, sem É. dúvida nenhuma. Ou seja, há uma transformação total e nós hoje não sabemos ainda quem vão ser os grandes beneficiários de toda esta transformação. Pois não. Não vamos saber, mas na parte de versão extended do Bitalk nós vamos explorar esses temas. Já sabes, vamos continuar nas nossas plataformas digitais. Por enquanto, Miguel, despedir-te. Muito obrigado por teres Muito vindo. obrigado, foi uma honra Obrigado, falando Miguel. aqui com vocês. Obrigado a todos. Olha, e agora que nós vamos aqui para a segunda parte, sabes o que a AI não vai substituir? É este vinho branco fresquinho do Assobio. Esse tem bom aspecto. É Mas bem- olha, eu cá para mim, eu prefiro tinto, sabes? Preferes tinto? Mas olha que o vinho branco do Assobio fresquinho é uma bela pinga. Mas eu prefiro tinto. Preferes o tinto também do Assobio. No Parece verão, bem. o branco. Qual é que tu preferes, Miguel? O No tinto ou o verão, branco? o branco. No verão o branco, No no inverno, inverno o tinto. tinto. É isso. Parece-me bem. Mas pronto, para dar aqui mais um E de manhã e à agradecimento. noite. O tinto. Pois também. Eu, por À acaso noite, à também, noite. no Então verão um tem a branquinho ver com a fresco. cor, não é? Sim. E com E a com cor as do intenções. céu. Com as Exatamente. intenções. Isso é interessante. Mas olha, dar aqui um agradecimento ao vinho do Assobio por nos apoiar aqui no Bitalk, para que nós possamos trazer Bitalks mais saborosos e mais inspiradores. Voltando aqui ao nosso tema do capitalismo, eu acho que isso é um tema muito interessante, porque realmente, para além de todos esses pontos que vocês já falaram, da destruição criativa, da complexidade, tu falaste um pouco de como a economia torna-se mais complexa, Uhum, no fundo como nós nos tornamos mais especialistas em cada um dos trabalhos, não é? uhum. Mas também, graças à robótica que vai aparecer, acho que vai aparecer aqui também uma oportunidade de nós conseguimos retirar alguns dos empregos que são um bocado Sim. escravos do capitalismo, não é? Sim. Portanto, quando nós olhamos para pessoas que dependem puramente de um salário, que é a maior parte das pessoas que trabalham, elas dependem do salário porque existem muitos trabalhos, como por exemplo trabalhos fabris, aqueles trabalhos mais que são de mão de obra, Uhum, que são literalmente os trabalhos que são perfeitos para robôs, uhum. não é? Isso significa que nós podemos criar uma data de outros trabalhos que se conseguem alavancar nesta tecnologia, nesta complexidade, para conseguirem também criar riqueza para eles próprios. Uhum. Criar valor. Diria mais que criar valor. Sim, quando eu falo de riqueza é um bocado no valor. Eu gosto mais da palavra inglesa que é wealth. Acho que tem a ver com isso o facto das pessoas, penso eu, começarem a pensar num conceito diferente em termos do seu tempo. Não é? Ou seja, a partir do momento que o tempo passa a ter uma noção diferente, tu deixas de pesar as coisas em termos de tempo. Hoje em Uhum. dia, as pessoas são remuneradas pelo tempo que dedicam, não é? Agora imagina alguém que desempenha uma tarefa e leva 5 horas a fazer aquela tarefa e de repente vem a AI e faz aquilo em 20 segundos. Ou seja, o desperdício de tempo de 5 horas fazer uma tarefa daquelas é abismal, porque são 5 horas da vida dele, não é? Portanto, Mas estás a dizer, é essa pessoa que demorava 5 horas, agora com ferramentas e tecnologia fazem 20 segundos? fazem 20 segundos, não é? Portanto, como é que ele vai cobrar? Ele vai ter que cobrar nesses 20 segundos as 5 horas, Uhum. não é? Ou seja, os conceitos de valor já não têm a ver com o tempo, já têm a ver com o valor gerado. Ele vai gerar uma coisa tão valiosa em 20 segundos que não pode cobrar 20 segundos, tem que cobrar as 5 horas. Ou, portanto, mas vai ficar com essas 5 horas para fazer outra coisa mais criativa, não é? Sim, estás a dizer, imaginemos uma agência de branding que faz um logotipo, né? Tem toda a criatividade para criar a marca, para criar os elementos, etc. E depois pode, com a inteligência artificial, e sei que há agências que já fazem isso, já trabalhei com algumas, Uhum. agarram naquilo e fazem-te o brand book todo bonitinho, com as Certo. coisinhas todas, que era uma coisa que demorava muito tempo a fazer, Há dias, né? mas o preço que eles cobram por Não fazer muda. esse trabalho não é mais barato. Pode ser um bocadinho mais barato. Só que o valor que eles vão, o valor adicional que eles vão cobrar, ou seja, o valor acrescido que eles conseguiram gerar com isso é muito superior, não é? Porque gastaram Uhum. muito menos. Ou seja, até podem cobrar um bocadinho menos pelo entregável,
mas o custo que tiveram a produzir um Foi entregável muito foi menor. muito mais menor, Muito logo a menor. margem será muito maior. Pronto, então estás a valorizar aí o quê? Já não estás a valorizar o tempo que eles levaram a fazer aquilo, estás a Mas a valorizar o criatividade, talvez. produto final, a criatividade, Yeah. aquilo que trouxe mesmo valor, não é? Portanto, e acho que esta questão do valor hora, o valor hora vai perder completamente a sua utilidade, porque o que passa a ter, o que passa a estar em cima da mesa é o valor gerado por aquela função, não é? Por aquele Por acaso, uma trabalho. das questões que eu tenho tem a ver com a especialização do trabalho, que é, esquecendo o mundo de inteligência artificial, se eu quero fazer um determinado, sei lá, este sofá, não é? Eu vou precisar de uma série de especialistas. Eu vou precisar de alguém que me desenhe, que pense no sofá, que Uhum. desenhe o sofá, que escolha os materiais, que depois construa o sofá, etc. Portanto, eu vou precisar de uma data de trabalho especializado. Com a inteligência artificial, pode ser uma inteligência artificial a ajudar-me a fazer isso tudo. Pode. E já, Mas daquilo que nós falamos há bocado, provavelmente não será. Uhum. Provavelmente não será. Provavelmente vais ter várias inteligências artificiais especializadas envolvidas nisso. Portanto, has de ter uma que vai ser o orquestrador, aquele que vai desenhar-te o sofá. Portanto, que é o inventivo, não é? Ou o criativo. É a inteligência artificial criativa que te vai proporcionar várias hipóteses de sofás e não sei o que, tal, e tu dizes, é isso que eu quero. Mas depois há de haver outra que vai se calhar escolher os materiais, ou que vai achar que o sofá não está bem desenhado, não é muito ergonómico, e portanto, vais ter outras especializações que vão Ou então, se calhar, permitir. agarrando aquilo que tu estavas a dizer, Miguel, Só que pode ser tudo instantâneo, não é? e pode ser Praticamente. até pessoas a que terem que orquestrar o output dessas partes específicas do processo. Ou seja, É. não podes ser tu a desenhar o sofá com AI. Tem que ser alguém que perceba de design de Exatamente, sofá a isso. trabalhar com AI para fazer o sofá, né? Isso. Teve uma palestra que eu fui fazer para profissionais de moda, estilistas. Aí eu cheguei um pouco antes da palestra, estava tendo uma palestra antes da minha, e aí tinha uns modelos andando assim, Humanos? humanos, Tens que especificar pessoas, agora. Quando nós pareciam estamos a falar, muito tens que pessoas. especificar. Pareciam umas pessoas andando e o palestrante falando com uma riqueza de detalhes impressionante sobre cada adereço. E eu não entendo nada de moda, eu só me visto de preto já há muitos anos. E eu comecei a me sentir ignorante. E falei, eu tenho que fazer alguma coisa porque eu vou falar de inteligência. Aí eu comecei a tirar foto. E a IA ia me explicando as tendências, me explicando as cores. Aí em um determinado momento eu pedi pra ela, então faz o seguinte, mistura essas tendências e faz uma roupa. Aí ela fez a roupa. Faz um modelo na praia usando a roupa. Aí ela fez a fotografia super realista de um modelo na praia usando a roupa naquelas tendências, com aquelas cores. Aí eu fui, botei na apresentação e fiz o meu slide. Aí os estilistas, quando viram assim a primeira vez, falaram, meu Deus, agora o que vai ser da gente? Esse mané aí consegue fazer essa roupa, imagina a gente. Aí começaram a analisar um pouco mais a roupa e falaram, não, mas espera aí, essa roupa não tem nada a ver com aquele estilo lá. Eu falei, não, desculpa, eu não tenho nem sensibilidade para isso, Eu não vocês é percebo que nada têm, eu nem disto. percebo nada disso. Aí outra, a gente para fazer uma roupa, aquilo que estava a dizer, eu preciso, não é, o nosso trabalho não é fazer uma fotografia de uma modelo vestindo uma roupa, nosso trabalho é fazer a planta baixa da roupa, onde é que vai estar a costura, qual é o tecido, eu preciso sentir o tecido, o caimento, eu preciso mandar para a fábrica. Então o trabalho do estilista não é simplesmente fazer uma fotografia, que é o resultado final, né, uma fotografia de uma modelo vestindo uma roupa na praia. Ele precisa viajar para os locais, sentir, né, como é que tá o ambiente para poder ter uma ideia de uma roupa e para poder fazer aquele desenho daquela roupa factível, né, numa indústria, mandar para a indústria, mandar para a fábrica. E aí a conclusão deles, no final das contas, é que a inteligência artificial serve como uma expansão da capacidade deles de experimentação, de repertório, mas não como a substituta desse trabalho que exige a sensibilidade e o repertório, digamos assim, profissional daquela área. Eles sabem que o tecido de linho é bom ou não é, dependendo, né, do contexto. A IA talvez não tenha essa Sim, eu percepção. acho que muitas vezes, sabes qual é o problema? É que nós, quando temos estas discussões, e agora há muito debate sobre estas questões de inteligência artificial, é que muitas vezes, quando as pessoas estão a ter esta discussão, estão a discutir tempos diferentes ou time frames diferentes. Não é? Uma coisa é se nós estivermos a Certo. discutir o que é a inteligência artificial daqui a 100 ou 150 ou 200 anos. É. Alguém tem dúvidas que os robôs vão andar por aí e que grande parte dessas coisas que tu falaste do estilista, de escolher os melhores materiais, vai haver um agente melhor para isso, vai mandar automaticamente para uma fábrica que é 100% robotizada, que vai criar o tecido automaticamente. Obviamente que sim, mas isso é daqui a 200, 300, 400, não sei quantos anos.
Mas nós não estamos a falar daqui a 2, 3, 4 anos. Uhum. Portanto, as discussões às vezes centram-se em tempos diferentes. Portanto, não sei o que é que vai acontecer daqui a 100 anos, também provavelmente já cá não estou, Pois não é. é? Pode vir um meteoro aí, a gente não sabe. Mas o que é relevante é o que é que está a acontecer hoje e o que é que tu podes fazer hoje na tua empresa, não Exatamente. é? E portanto, são discussões diferentes. E às vezes é preciso importante quando está-se a haver essa discussão e alguém diz, não, mas a AI vai permitir fazer isto, isto, isto. Quando? Mas, Isso. mas há uma diferença fundamental, que é, ou que tem consequências completamente diferentes, que é, se tu acreditares que a IA vai ser desenvolvida em termos de que tens uma resposta para tudo, ou seja, que há uma inteligência artificial que vai conseguir fazer tudo, não é? Então tens uma linha de evolução futura, que é a concentração, novamente, da riqueza, ou da dependência de tudo, em cima de alguns, poucos. Uhum. Ou Algumas empresas, poucas. ou alguns algoritmos, Seja como algumas for. AIs, Então aí qualquer diremos coisa. que os chats GPTs da vida vão ser os donos disto tudo, porque vão dominar completamente toda a sociedade. Se nós acreditamos que vai haver especializações, ou seja, que vai haver IAs que são especializadas em várias áreas, então estamos a falar de uma coisa completamente diferente. Então estamos a olhar para estes, dos grandes, como sendo os que fazem o essencial, diremos assim, ou as máquinas que fazem máquinas, por assim dizer, e depois vais ter uma data de gente que vai pôr o seu talento, vai alavancar o seu talento em cima da inteligência artificial, vai ser muito mais produtiva e muito mais rápida, etc., e muito mais fantasiosa, se assim quisermos, o que tu quiseres, e vão conseguir dar respostas especializadas. Então aí tens uma distribuição de riqueza completamente diferente. Porque aí vais ter os profissionais que vão dar respostas profissionais com a ajuda de AI, não é? Sim, mas aí Portanto, os donos dos meios de produção não são os lords e os reis do planeta? mas os meios de produção aí já vão ser as pessoas que são especialistas, porque eles é que vão treinar as suas IAs, eles é que vão ser, portanto, essas IAs é que vão ter a inteligência e o know-how que lhes foi transmitido pelo especialista, não é? Assumo que é esse o mundo que tu imaginas que é o futuro e não o primeiro que falaste. Porque eu gosto mais desse segundo, como é evidente, não é? Era a resposta que tu querias ouvir, não é? Mas provavelmente vai ser assim. Eu gostava que fosse assim. Era preferível que fosse assim, sem dúvida. Seria mais feliz. Pois, existem várias. Lá está, quando nós estamos a falar do que é que vai ser o mundo daqui a 50, 100 anos, e há pessoas que dizem: Oh, estás louco, 50, 100 anos, isto vai acontecer já. Pronto, aí volta outra vez a conversa que eu falei, que desde que aparece o ChatGPT, que é já Vai para o ano que o acontecer mundo vai já. acabar, e nós continuamos. Aliás, basta ires a determinados negócios em Portugal, a esmagadora maioria das empresas nem sequer utiliza inteligência artificial. Uhum. Ela ainda não entrou lá. Né? Uhum. E portanto, esse mundo que vai acabar já amanhã, eu não acredito nele, mas mesmo que seja entre 5 e 10 anos, 20, 30, seja o que for, é um processo, não é? E este processo é um processo que vai evoluir Mas repara, passo a passo. nós ainda há bocado falamos na questão da robótica, não é? Uhum. A robótica vai ser o grande passo, a grande necessidade para nós entrarmos para a AI atuar em termos de produção real no dia a dia, não é? Tu não podes ter uma entidade a gerir tudo, não é? Pois. Portanto, obviamente que aí vai ser distribuído. A especialização é tão grande e tu não vais querer que o robô que está a fazer o corte do tecido saiba tudo sobre o mundo, não é? Não faz sentido, não Sim, é? não é necessário, não é? Claro, não é necessário, não faz sentido. O custo disso é abismal, vai ser muito caro. O custo, excelente ponto. Portanto, então ele vai só saber fazer aquilo Uhum. com muita rigor, muita especialidade. O gajo vai ser o melhor do mundo a É. fazer aquilo. Portanto, e os robôs, nós ainda não chegamos lá, porque os robôs que nós hoje vimos e que temos e que imaginamos são robôs de patas, não é? Por exemplo, ou seja, nós temos sempre a projetar aquilo que nós somos nos outros. Então, se vão ser seres artificiais, eles têm que ser como nós. Portanto, ou têm 2 pernas ou têm 4 patas. Portanto, também não faz muito sentido. Faz bastante sentido, já falámos sobre isso aqui no Bit. Não, eu continuo a achar que não faz sentido. Faz sentido porque os robôs vão navegar no mundo que nós construímos para nós. E o mundo que nós construímos para nós funciona bem. Eles podem ter 4 braços, nada Mas os nós impede. também temos uma data de mundos que nós não construímos e nos quais nós ainda nos conseguimos mover. Aí é diferente. Estás a falar, Não é? por exemplo, no espaço, exploração espacial, Não etc. só, não Não, só. tem os robôs Pá, drones. um Os robô, robôs Os drones. drones, sim. por exemplo, um robô para limpar a floresta, que vai ter que haver, não é? Um robô para limpar a floresta não vai ter 2 pernas ou 4 patas. Nem sequer.
vai ter que ter uma forma, se calhar, de uma serpente ou de outra coisa qualquer. Ou seja, Uma serpente gigante a epá, andar não pela sei, só estou-te floresta. a dizer é que vai ter Eles que ter, fizeram um robô para limpar o oceano que ele tem a forma de uma arraia. por exemplo. Que ele gira um bracinho assim e vai andando com uma Mas arraia. lá está, estamos outra vez a imitar a natureza, É, não é? E se calhar bem, porque a natureza conseguiu criar bem esses ou mal, ela tem um mecanismos ao processo longo de de. milhões e milhões e É. milhões de anos. Por acaso, um estilo de robô que eu acho muito curioso são robôs, não é a palavra, não é descentralizados, mas é robôs que funcionam em enxame, não é? Por exemplo, Uhum. se tu olhares para uma colmeia de abelhas ou as formigas, não é? Um formigueiro, ah, apesar de não serem um ser, eles atuam em conjunto, Como se fosse. não é? É. Certo. E, portanto, nós podemos ter robôs e já temos esses swarms de drones, né? Que Uhum. são tipo enxames de drones que fazem espetáculos no céu, que são ainda melhores Sim. que fogo de artifício, É. fazem coisas incríveis. Então, esta capacidade de robôs comunicarem uns com os outros e funcionarem de Uhum. forma, ou seja, provavelmente na floresta faria sentido uma coisa mais desse Ou género. se calhar na floresta faria sentido mais algum robô imitar uma planta, não é? Que É. saiba deslocar, uma planta que sabe deslocar, portanto está mais dentro do seu ambiente, Isso já é Lord of the Rings, as árvores que andam. por exemplo. Miguel, falas disso, né? Nós já falámos de uma data de coisas na ficção científica, não é? Sim. Já imaginou uma data de coisas que depois Mas eventualmente a acontecem ou ficção não? científica é a grande inspiração dos caras de tecnologia, né? Pois. Aquele filme Her E vice-versa. e vice-versa, é. Aquele filme Her, que é um Joaquin Phoenix, ele interpreta um escritor angustiado, triste, e ele se apaixona por uma IA, que ele se comunica com ela pelo telefone, ela fala, inclusive a voz da Scarlett Johansson. Também era a Scarlett Johansson, né? Pois. Mas o Sam Altman falou que a inspiração dele foi aquele filme. E acabou com o processo em cima da E acabou Scarlett com o Johansson. processo da Scarlett Johansson. Mas isso foi por outra razão, porque eles utilizaram uma voz Que era que era muito muito parecida com a dela, ou é. era, nós não sabemos. Ele disse que era muito parecida com a dela. Exato. Mas lá está, ou seja, isso é um tema interessante. Esses próprios novos robôs, ou seja, o que for, podem ser inventados pela própria inteligência artificial. Mas tu tocaste num tema muito interessante que tem a ver com o tema da energia, né? Porque uma das coisas, nós há bocado falámos de outras bolhas, houve uma bolha que andou por aí muito grande, que é a bolha das criptomoedas, da blockchain, e um dos grandes problemas era a quantidade de energia que a rede Bitcoin consome, que era um Uhum. desperdício enorme, a quantidade de energia que os data centers de Bitcoin consomem. Agarra hoje num data center da AI, onde correm as famosas GPUs da AI, e vai lá ver quanta energia é que é, né? E os bitcoins são meninos ao pé disso. Os bitcoins vão ser meninos, completamente bebezinhos, minúsculas formigas ao lado da energia que consome uma inteligência artificial. Aliás, não é por acaso que as empresas que estão a desenvolver inteligência artificial estão a comprar centrais nucleares. Sim, a Meta e a Microsoft estão desenvolvendo projetos de energia nuclear. Mas não se fala do consumo energético como se falava, por exemplo, no tempo da Bitcoin, né? Eu acho que a expectativa é que o consumo energético das IAs vai diminuindo ao longo do tempo, porque a tecnologia vai se aprimorando, né? Assim como o computador, há um tempo atrás, era do tamanho desse estúdio e hoje é Mais pequeno. Uhum. do tamanho de um telemóvel. As IAs que hoje consomem esse tanto de energia vão começar a consumir menos. Essa Mas é isso não é bem verdade, né? Porque se tu fores ver a quantidade de recursos do planeta que eram necessários na altura para produzir um computador de 6 andares e a quantidade de recursos do planeta que é necessário hoje em dia para produzir telemóveis nos bolsos de toda a gente, Pois, nós consumimos muitos mais recursos hoje. sim. O recurso é muito maior. Só que está descentralizado em coisas pequenas, né? Exatamente. Mas toca Mas no a ponto gente que tu de alguma estavas a maneira falar. equacionou isso, né? Não era assim. Antes era a impressão assim, não tem como ter computador para todo mundo, porque olha o tamanho de um computador. Conseguimos equacionar isso e hoje, sei lá, eu acho que o número de computadores por pessoa é maior. A gente tem mais computador do que pessoa, Vai, provavelmente. tem mais que um computador, portanto. Mas IA vai ser a mesma coisa, portanto, logo É. vamos ter que ter IAs muito mais económicas. Daí o ponto que tu estavas a mais dizer, ou barato. seja, não faz sentido eu ter uma AI que sabe tudo a escolher muito tecido num processo de fabrico, não é? Que consome não sei quanta energia para processar os tokens e as coisas Uhum. todas como funcionam as LLMs. Se calhar eu preciso de um agente muito específico que faça só aquilo e não consuma muito. Otimizado para aquele fim específico. Exato. Exato. Porque E provavelmente é local. Ele não vai estar conectado em rede consumindo energia num data center de outro lugar. Vai ser Sim. uma IA
que talvez nem esteja conectado na provável- internet. Imagina uma IA que faz cirurgia médica Mas repara, mas provavelmente depois ele vai se conectar uma vez por mês para se atualizar. com uma rede de robôs que trabalham na área da moda e vai se Sim. atualizar sobre Sim. novos materiais que foram criados, novas experiências e não sei o que, não sei o quê. É um curso de formação. Sim, mas é um curso Ui, todos os meses, vai acho ter de ser- exagerado. Vai ser os teus cursos, Acho que ele vai vai ser o fazer teu isso por plano de hora. formação, não é? Deve fazer isso por hora. Não, provavelmente vai estar sempre ligado. Porquê que não haveria estar ligado? Mas eu estava só a dizer que não ser uma coisa necessariamente. Estática, sim. Exatamente. Sim, Mas Quando o tu- quando- processamento, imagina que ele está no meio de uma cirurgia. Ele não está ali mandando a informação para o data center na Arábia Saudita para receber a resposta para decidir se faz ou não o corte. Não, ele vai Vai ter um processamento local ali que Uhum. ele pode até de vez em quando se atualizar, mas o processamento da IA, eu acho que vai ser local. Sim, É uma tendência de mas ter um lá está. processamento local. Faço a pergunta. Quando? Né? Porque Quando, eventualmente nós vamos chegar a um ponto que as comunicações, né? O movimento de informação é Tás. barato ou quase Tá. grátis, instantâneo, em Mas- todo o lado, a todo momento. Mas o problema é este. O que vai fazer a cirurgia é novamente um robô. Eu acho que o quanto tem a ver com a robótica. É. O grande desafio que nós temos agora pela frente é a robótica. Eu também vejo a robótica como grande, Não é? a próxima concordo. fronteira. É a a próxima robótica. fronteira. Porque essa cirurgia que estás a falar, hoje em dia, se calhar já quase que podia ser feita, com os conhecimentos que há, já existem equipamentos médicos muito, muito avançados desse ponto de vista. Portanto, o grande problema ainda está em construir máquinas que sejam mais competentes, diremos assim, a fazer o seu Sim, trabalho. por exemplo, uma das empresas, há várias empresas a construir robôs humanoides, não é? Uhum, Mas existe uma empresa que tem uma vantagem muito grande, que é a Tesla. Portanto, uhum, a Tesla, desde muito cedo, lançou um carro, toda a gente conhece, os carros da Tesla, e os carros da Tesla funcionam, portanto, conduzem-se sozinhos. Existe outra empresa muito, muito grande, depois foi comprada pela Google, está dentro da Google, que é a Waymo, que também tem carros que se conduzem sozinhos, mas essas duas empresas utilizam tecnologias muito diferentes. Portanto, a tecnologia da Tesla é baseada numa câmara que vê o que é que está a acontecer. A tecnologia da Waymo é baseada num radar, acho que é um lidar, uma coisa Uhum. qualquer, que consegue detectar através de radar o que é que está a acontecer. O que é que acontece e qual é que é a lógica? É que um robô humanoide muito mais facilmente, tal como nós, humanos, nós não nos movimentamos com o radar no mundo, Uhum. né? Nós movimentamos com a nossa visão. E portanto há quem argumente que a Tesla tem uma grande vantagem em construir um robô humanoide, porque tem essa tecnologia de visão Uhum. que desenvolveu nos carros da Tesla para condução autónoma. Com isso eles desenvolveram também processadores próprios, portanto os carros da Tesla têm os seus próprios processadores, que estão constantemente a recolher dados da estrada, Uhum. não só dados da sua condução, mas dos condutores humanos que estão a conduzir os Teslas, e que periodicamente ligam-se a um data center, que é a mega fábrica de treino da Tesla, não sei como é que se chama, tem um nome também, porque o Musk gosta de dar nomes a tudo, e liga-se lá e descarrega os dados do carro, e nesse data center é retreinado um novo Uhum. modelo de condução autónoma, e que depois é feito um update over the air aos Teslas, que são atualizados com um novo software de condução autónoma. Uhum. É por isso que quando é preciso atualizar o software de um Tesla, ninguém tem que ir A loja. à oficina como é preciso nas outras marcas, infelizmente. Não sei porque é que é tão difícil fazer isso, ou outras marcas. Tirando obviamente as chinesas que estão a dar uma cabazada nas marcas europeias e americanas, enfim. E portanto, esse modelo que a Tesla tem de visualização do mundo real pode ser a grande vantagem para eles criarem o seu robô humanoide. E pode ser um dos primeiros robôs que esteja já aí. Pá, eu diria que se calhar nos próximos 2, 3, 4 anos nós temos robôs à venda. Começar a custar Bom, salários 20, 30 mil euros por robô. hoje você consegue comprar nos Estados Unidos um robô humanoide por $45.000. Ok. Antes, sei lá quanto, 2, 3 anos atrás, você não podia comprar. Mas Por o que é que valor ele nenhum. consegue fazer hoje? Hoje ele basicamente anda, né? É fixe. Anda em hotel, ele pode levar suas coisas para você no hotel. Pode levar as compras. Ao longo do tempo ele vai começar a aprender a desarmar bombas. Bom, mas é fixe. Fazer atendimento é fixe. E agora No eles hotel. estão treinando um que faz atividades domésticas. Dobra a camisa, põe a louça na lava-louça. É o da Unitree. Da Unitree. Isso é a É. empresa chinesa. É chinesa. Que é o que vem aí. É. A robótica chinesa vai inundar o mercado, não é? Porque nós temos algumas empresas nos Estados Unidos, temos muitas empresas na China, Eu acho que as chinesas temos alguma vão... coisa na Europa. Em termos de robótica. É, Deve Japão. haver. Japão também. São bons nisso. Japão, Eram. Não sei. Eu não sei se Já ainda deixaram são. de ser?
Não sei, eles gostam muito de robôs, têm essa vantagem. Culturalmente é A muito forte. cultura oriental ela é muito mais amigável aos robôs do que a ocidental, né. E no ocidente a gente vê o robô como um alien que vai dominar a gente, etc. Lá eles eu sei disso porque foi no museu do Japão lá em São Paulo, eles fizeram uma exposição de robôs, e aí eles contam essa história lá, que o robô ele é um companheiro. Os japoneses entendem o robô como um companheiro. Eu lembro de um bonequinho que eu brincava que era um Tamagotchi, quando eu era criança, que era um bonequinho, um pet que eu cuidava. Então ele já tem uma relação com os robôs muito mais como algo que faz parte da vida do dia a dia, do que propriamente como algo que vem pra nos dominar. Eu acho que eles até casam com robôs já. Até Eles casam têm com relações robôs, com exato. robôs, que eu Até saiba. casam com robôs. Já agora é outra indústria completamente vai ser revolucionada com a robótica, né? Que é a indústria do sexo. Pronto. Tem um documentário chamado Já My AI Lover, que é Tema- feito, tema gravado lá em preferido, Pequim, estás? que conta a história de pessoas que têm relacionamentos amorosos com AIs. My AI Lover. Yeah. É um filme, sério. Mas pronto, lá está, nós estamos outra vez a navegar na maionese. Mas este ponto que nós estávamos a falar e que tu estás a dizer é relevante, que é tu já hoje podes comprar um robô humanoide de $45.000, faz Não, 50 mil dólares. e o robô Que anda para cachorroide lá, para cá. custa $12.000. Isso é, o robô é aquele que... O cachorro. É, que ele tem Sim, 4 mas patas. hoje em dia são brinquedos ainda, não é? Então, o robô de cachorro aguenta muito peso. Então eu posso colocar um monte de tijolo nele e ele carrega o tijolo pra mim. Sim, mas Em lugares que são... Um carrinho não serve, porque imagina que eu tenho um lugar esburacado, um carrinho não vai conseguir porque a roda vai Pronto, ficar vamos ter que travando. comprar robôs O cachorro serve. para a Silveira, para construir a Silveira. Então, nós já tivemos, quando tivemos o Bitol que fizemos com o Almirante Gouveia Mel, tínhamos lá o robô da Marinha, ele andou lá a passear, até trouxe a frigideira para o Almirante. É verdade. Foi ele que trouxe a frigideira durante o Bitalk. Mas é verdade, é uma das coisas que tu podes aplicar na floresta, não é? Que ele consegue andar em qualquer... E consegues pôr uma data de... Não consegue andar em qualquer, não. Em quase Não sei, ele qualquer. é bem eficiente. Eles estão ficando muito bons. Uma floresta com Então se uma cabra árvores consegue, caídas. se uma cabra consegue, A ele cabra também consegue. salta. E eles Ele saltam. salta. E sabe onde saltar. Mas a E cabra, ele salta e cai. a cabra não dá mortais. Ele dá. Ok. E ele quando cai levanta-se. Bom, mas o meu ponto é, muito em breve, eu acredito muito em breve, vamos começar a ter esses robôs e vão custar. Tipo, eu estou a ver à volta de 20, 30 mil euros, vai ser um robô quando tu vais mesmo poder trazê-lo para casa e ele vai fazer tarefas básicas, sei lá, tal como nós temos aqueles robôs que aspiram a casa, né? Uhum, Pá, ele vai andar lá em casa, vai dobrar a roupa, uhum. vai, sei lá, lavar a louça, são coisas básicas. Uhum. Não A acreditas? Rose dos Jetsons. Exato. Tu não acreditas? Vai levar algum tempo. 3 anos? Se deste dos 2 para os 3. 2, 3 anos? Eu disse 2, Talvez. 3. Bom, repara, os japoneses, para além daquilo que que o Miguel falou, acho que eles têm feito um esforço muito grande em termos de criar robôs que ajudem idosos. Sim, sim. Eles têm uma população muito envelhecida, não é? Uhum. E estão muito preocupados com isso. E, portanto, tem havido um foco muito grande na criação de robôs que possam ajudar os idosos. Isso sim pode ser um fator que leva a que aquilo que estás a dizer se torne realidade, não é? Ou seja, que possa efetivamente aparecerem robôs interessantes que tratam de determinado tipo de tarefas domésticas. Eu acho que o esse é ponto um nem é problema que possam. teremos de fato, né? A população está vivendo mais tempo. Exatamente. Eu acho que o problema nem é isso que eu queria dizer. O problema nem Não é que tem possam problema, né? fazer. Está-se a reproduzir menos. São as Exatamente. duas coisas. Aliás, há pessoas mais inteligentes que eu disseram isto, não é? Nós precisamos destes robôs e precisamos desta inteligência artificial e desta robótica porque a nossa pirâmide está Exato. completamente invertida Exato. e nós não vamos conseguir tratar das pessoas mais velhas quando tiverem dificuldades, etc. Nós não temos pessoas suficientes não só para tratar delas, para fazer os serviços, para fazer tudo o que é necessário fazer, não é? Exato. E, portanto, o nosso problema se calhar não é falta de empregos para o futuro. Exato. Ou falta de trabalho para o futuro. O nosso problema é mesmo criarmos e rapidamente chegarmos a esta robótica. Então, não somos AI doomers. Acho Venha que o não. AI, está tudo ok. Acho que está seguro por enquanto. Estás seguro? Eu estou Mas seguro. estás mesmo convencido? Eu estou feliz com as IAs. Mas São tu minhas disseste amigas. por alguma razão disseste por enquanto. Eu não sei qual vai ser o futuro. Mas Então, porquê que tu não sabes? não sei, não sou Se minha. quiseres ver o futuro, podes ver o nosso Bitalk sobre astrologia, em que nós falamos sobre astrologia e prevemos o futuro.
Não, mas é verdade, ninguém sabe qual é que vai ser o futuro. É. Mas estás tipo confiante naqueles cenários que tu pintaste de uma AI vai acabar com o mundo, Não vai acabar com o mundo, o AI não vai acabar com o mundo. vamos ter tipo desemprego desenfreado e as pessoas não vão ter trabalho. Não, acho que vai ter uma mudança no mercado de trabalho, algumas profissões que foram muito importantes vão perder importância, outras profissões que eram menos importantes vão ganhar importância, novas profissões vão surgir, mas eu não vejo um estado de calamidade absoluta por conta da IA. Ótimo, eu também não vejo. Aliás, eu acredito que vai mudar Eu acho que completamente vai a nossa melhorar muito no sociedade longo prazo, né. e aquilo como nós falámos vai mudar mesmo a forma como a nossa economia funciona, vai dar poder. Só há aqui um alerta que eu gostava de dar, que é o seguinte: nem sempre o progresso tecnológico e o progresso científico, económico, etc., traz profissões mais criativas ou Uhum. mais bem remuneradas. Nós temos o exemplo atual da internet, não é? Que uma das profissões que mais proliferaram foi as entregas, não é? Estás a dizer os Sim. deliveries e os. Exatamente. Portanto, que era uma profissão que não existia praticamente, existia muito pouco, É verdade. e que neste momento passou a ser uma das profissões que mais gente emprega, mas que é muito mal paga, que é Uhum. explorada, não é? Portanto, ou seja, a evolução que nós estamos a falar e não imaginamos para onde é que pode ser projetada, pode trazer isso, pode trazer, uma das hipóteses, é trazer rupturas maiores em termos de distribuição de riqueza. Haver gente que fica muito mais rica e gente que fica muito mais pobre. E as pessoas mais pobres podem ter esse tipo de profissões que são mal remuneradas, que o AI não conseguiu resolver, que não conseguiu automatizar, que são tarefas da treta, chamemos assim, e que alguém vai ter que fazer, vão ser os humanos que vão ter que sujeitar a isso. Já agora, só para clarificar, obviamente que tendo robótica, drones, robôs, etc., provavelmente os deliveries estão Os assegurados. provavelmente vão O ser que tu estás a resolvidos. dizer é que vão aparecer outro tipo de trabalhos, né? Podem parecer que outro nós tipo nem de sequer trabalhos. sabemos quais são. Não, porque se a gente tivesse a discutir isto há 25 anos atrás, ninguém diria que, daqui a 20 anos o delivery vai ser brutal, vai ter a dar toda a gente de moto a entregar coisas e não sei o quê. Dizem, deve estar a sonhar. Esse é um Isso não outro existe. risco muito sério da inteligência artificial. Eu lembro, eu pego o Brasil, por exemplo. Uma época eu dei aula para uma comunidade lá, uma favela, umas meninas numa favela. E aí, elas não tinham computador. E para você aprender coding, né, aprender programação, não basta 1 hora de aula, né, você precisa levar para casa e fazer o exercício em casa. Aí eu fiz uma campanha, consegui computadores para elas. Aí levaram para casa. Aí chegou na aula seguinte: "Ah, não consegui fazer em casa porque, né, na minha casa a gente mora 10 pessoas, não tinha mesa para apoiar o computador, cadeira, não tinha internet". Aí outra vendeu o computador para comprar comida para o filho. Então, assim, a inteligência artificial vai beneficiar quem tiver acesso a um computador, internet e souber usar. Então, a partir do momento onde eu tenho uma massa da população brasileira, sei lá, quase 80, 90% não tem acesso à internet, né, direito. E os outros 20% têm acesso às últimas tecnologias. A desigualdade vai aumentar, e numa Certo. velocidade que a gente nunca viu antes. Então, assim, de novo, né, não necessariamente a inteligência artificial vai trazer só benefícios, vão ser muitos problemas também, inclusive esse tipo de problema que a gente nunca lidou nessas proporções, né, A porque desigualdade vai social ser pode ser brutal. brutal. Se já é hoje, como é que vai ser, né? Vai ser mais E acentuado. num cenário onde talvez você não precise, com os carros autônomos, agora não vai ter mais Uber, não vai ter mais. O que essas pessoas vão fazer? Eu me lembro do livro do Yuval Harari, né? O primeiro dele lá. Ele fala que a gente vai ter uma massa de pessoas que são inúteis na sociedade, que não há nada que elas possam fazer para acrescentar valor na sociedade. O que faremos com essas pessoas? Como é que vamos inseri-las? Como é que vai lidar com isso? Vocês são chatos. Eu Isso é estava a um tentar risco. terminar este Bitalk de forma positiva e vocês vêm Mas aí podemos ter a questão da renda básica universal, que é um dos caminhos que se discute. Então todo mundo vai ter no Brasil a gente tem o Bolsa Família, né? Todo mundo vai ter uma bolsa, né, um valor mensal que vai receber de subsídio,
independente de trabalhar ou não, e com isso vai conseguir estar inserido Sim, ali, mas como, isso pelo não menos como consumidor é possível, mas isso não te elimina a questão da estratificação da da sociedade. ocupação, e Não, nem na da verdade, ocupação das cria isso pessoas. mesmo, né? O que estás a dizer é que essa sociedade dos inúteis, humanos inúteis que não servem para fazer nenhum trabalho, ou nós não temos trabalho para eles, recebem um rendimento básico É isso. universal. E as outras pessoas que estão a criar coisas, Mas isso só para não morrerem à fome, não é? pois, É. Não, e para serem consumidores, né? No Pronto, mundo mas capitalista que nós temos, as pessoas precisam ser consumidores, senão... não, mas para eles serem consumidores vão ter que receber muito mais do que aquilo que estás a dizer. Porque senão não são consumidores. Pois, Senão não vão ter dinheiro para comprar isso. não, alguma coisa vão ter que comprar, nem que seja comida para a comida sobreviver, para né? sobreviver, a roupa para vestir, o colchão para dormir, a luz elétrica para consumir. Certo. Alguma coisa... Outra tendência que eu já vi é, em vez de dar um rendimento básico, universal, ou seja, um montante em dinheiro, Uhum. é assegurar serviços garantia, básicos é. universais, né? Portanto, tens casa, tens internet, tens equipamentos que te permitam aceder à tecnologia, tens educação, tens saúde. No mundo abundante onde inteligências artificiais e robôs estão a produzir coisas, provavelmente temos mais recursos, consigamos Sim. dar essa base, né? Outra ideia boa que eu ouvi, positiva assim, é a semana de 4 dias. Hum. Já ouvi várias vezes isso. Agora a gente vai ter uma semana de trabalho de 4 dias. Continuas a contar horas? Sim. Eu acho que não vai haver semana de dias. Vai haver semana de tarefa. Mas a semana dos 4 dias já se fala, aliás, já há empresas que fazem isso, em Portugal temos empresas que o fazem. Até podes ter semana de um dia. Mas como uma exceção, né? É como uma exceção, estás a dizer, torna-se uma regra, Uma né? regra. Ou seja, tal como antigamente se trabalhava, só não se trabalhava ao domingo, antes Isso. trabalhava-se todos os dias, Uhum. depois deixou-se de trabalhar ao domingo, depois deixou-se de trabalhar ao sábado, agora vamos deixar de trabalhar à segunda, porque toda a gente... Epá, eu acho que vai haver uma altura em que vamos deixar de trabalhar à hora, ponto. Continuo a dizer isso, acho que não faz sentido. Não, vais ter que sempre Não trabalhar à vais hora contar- porque tu não vais- vives à hora. Mas não vais viver à hora. Tu vais viver, Mas ponto. é um modelo estranho esse de trabalhar a hora. Eu, quando comecei a trabalhar, eu trabalhava consertando o computador. E eu cobrava por hora. Quanto mais incompetente eu fosse, mais eu ganhava. Exato, Não faz sentido. não faz sentido. Claro. Mas também é injusto para ti dizeres que trabalhas por computador arranjado, porque senão Pois. não tens motivação de aceitar computadores que são difíceis de reparar. Só vais Pois. aceitar aqueles que é só mexer em 2 parafusos. E tem aquela outra história, né, o sujeito que chegou para consertar um computador com milhares e milhares de fios. Aí ele ficou olhando, foi lá num fio, pum, tirou o fio. Ok, quanto custa? Aí mandou a conta, 100 mil euros. Aí o cara, 100 mil euros? Pô, você ficou ali só 15 segundos para trocar o fio? Ok, vou detalhar a fatura. Não sei quantos anos estudando qual fio alterar. Tanto. Fio alterado, 1 centavo. Então o valor tá no conhecimento que ele teve para escolher qual fio e não no tempo que ele demorou trocando o fio. Eu acho que é um caminho que a gente vai seguir, é esse. A sua criatividade, o seu conhecimento para resolver o problema é mais importante do que o tempo que você demora para resolver o problema. Estás a ver? Por isso, 4 dias na semana, ou 5 dias na semana, ou 1 dia, ou meia hora, Pois. Certo? igual. Desde que dê para cobrar 100 mil euros, eu estou nessa. Olha, mas o que eu tenho mesmo a certeza, malta, é que se tu ainda não mexes em inteligência artificial, de certeza que no teu trabalho tu consegues aplicar. E não vale fazer a pergunta do mas eu não sei por onde começar. Pergunta à inteligência artificial. É isso aí. Não é? Portanto, essa é a Exatamente. beleza. Às vezes tenho malta que me manda perguntas, coisas bastante simples, malta. Às vezes, Tocha, como é que eu faço isso? Podes-me ajudar a fazer isto ou aquilo? Às vezes eu agarro só na mensagem deles, meto na AI, Uhum, agarro na resposta e copio a resposta, mesmo com as conversas do AI, para eles Uhum. perceberem que foi copiado do AI. uhum. Assim, da próxima vez podes perguntar isso ao Direto AI, aí, né? A mim, se querem fazer perguntas, estou completamente aberto a responder a perguntas, mas coisas específicas que eu realmente possa agregar o meu valor, não é? Não é fazer aqueles cálculos básicos. Portanto, como é que podem aplicar a inteligência artificial nas vossas empresas? Falem com o AI. Expliquem, olha, eu faço isto, este é o meu trabalho, a minha empresa faz isto, tenho estes produtos, estes serviços, onde é que eu posso? E começa a ter uma discussão. Vê Bitalks. Para isto é que serve este Uhum. podcast. Tens outros podcasts, tens livros, tens pessoas a publicar nas redes Tens o livro do sociais. Bitalk? E tens o livro do Bitalk e tens muitos outros livros e, portanto, pesquisa, de certeza que vais encontrar a tua solução. O que tu não podes fazer mesmo é ficar parado e não fazer nada e estar só a chorar enquanto todos à volta andam a falar de inteligência artificial e tu não estás a fazer nada. Portanto, fica aqui o desafio para ires pesquisar sobre isso. Miguel, mais uma vez obrigado por teres Obrigado, vindo. foi uma honra. Foi um excelente Bitalk. Obrigado. Já sabes, partilha este Bitalk com alguém que precisa de ouvir isto e há muita gente em Portugal que precisa de ouvir isto, portanto, partilha com essas pessoas. Obrigado, Miguel. Obrigado. Obrigado a todos. Dani.